Você já sentiu como se algo invisível estivesse tentando te dizer algo, como se o universo sussurrasse segredos só para você ouvir? Talvez você tenha notado repetições misteriosas de números, sonhos vívidos que tocam a alma, ou uma presença silenciosa que te conforta nos momentos de incerteza. Isso não é coincidência, é uma mensagem. Os anjos, seres de luz e proteção, estão ao seu redor, agora mesmo, guiando seus passos com suavidade e amor. Eles não aparecem com trombetas ou asas grandiosas. Eles se manifestam em intuições, sinais delicados e sincronicidades que parecem pequenas demais para serem explicadas, mas fortes demais para serem ignoradas. Você sente que está no limiar de algo, como se a vida estivesse prestes a mudar, profundamente menos, mesmo que você ainda não entenda como. Essa sensação é a sua alma ouvindo o chamado. Você já se perguntou por que algumas pessoas surgem na sua vida de forma repentina, trazendo uma sensação de reencontro? Ou por que certos momentos, mesmo simples, tocam o coração com uma profundidade inexplicável? São manifestações da energia divina te conduzindo de volta ao seu caminho verdadeiro. E se cada dúvida, cada perda, cada silêncio fosse, na verdade, um redirecionamento sagrado, e se o que você chama de atraso for, na verdade, proteção divina? Os anjos trabalham com o tempo da alma, não com o do relógio. Neste vídeo, você vai entender por que você está sendo guiada espiritualmente, mesmo sem perceber. Vai descobrir por que certos caminhos se fecharam, por que pessoas se afastaram e por que uma força maior parece estar te levando suavemente em direção a algo que você ainda não compreende, mas que sempre foi seu destino. Nada está acontecendo por acaso. Você foi conduzida até este exato momento porque sua alma está pronta para lembrar, pronta para retornar ao espaço sagrado, onde tudo faz sentido, onde não existe medo, só pertencimento. Essa mensagem dos anjos é mais do que palavras, é um portal de reconexão, é o toque sutil que desperta a memória antiga da sua alma. A lembrança de que você nunca esteve perdida, menos apenas em trânsito. Prepare-se para se reconectar com o que existe de mais puro dentro de você. Porque essa mensagem não chegou por acaso. Ela veio em resposta ao pedido silencioso que seu coração tem feito todas as noites. Respire fundo e permita-se ouvir. Quando a alma está sendo chamada, não há alarde, não há urgência, Sashuro, um leve desconforto misturado com uma saudade que você não consegue explicar. É como se algo dentro de você quisesse voltar para casa, mesmo sem saber exatamente onde essa casa está. Tudo começa com pequenas inquietações. Situações que antes te satisfaziam já não fazem mais sentido. Lugares que você frequentava agora parecem vazios. Conversas que te empolgavam, de repente, soam rasas. A alma começa a dar sinais de que está buscando algo mais profundo, mais verdadeiro, mais alinhado com sua essência. É nesse momento que surgem os sinais espirituais sutis. E eles não vêm para provar algo, vêm para lembrar. Você começa a ver horas repetidas, 11 e 11, 22 e 22, 5 e 55. Houve uma música antiga com uma letra que toca exatamente aquilo que você está sentindo. Uma frase num livro, uma palavra de um estranho, uma borboleta que passa.
Tudo parece carregar um significado oculto, como se o universo estivesse conspirando para que você enxergasse o que está por trás da superfície. O chamado da alma é silencioso, mais profundo. Ele mexe com os seus sonhos, faz você questionar o que está fazendo com sua vida, traz memórias da infância, desejos esquecidos e uma vontade inexplicável de mudar tudo, ou ao menos de se reencontrar. Às vezes, esse chamado se apresenta como cansaço, um cansaço que não vem do corpo, mas da alma, uma exaustão emocional de tentar se encaixar em lugares que não acolhem sua verdade. E é nesse vazio que começa a nascer a luz, porque o chamado da alma não é um convite comum, é um lembrete divino de quem você é, além dos rótulos, dos papéis e das expectativas. É o retorno ao sagrado que vive dentro de você. E sabe o mais bonito? Mesmo quando você não entende o que está acontecendo, mesmo quando ainda duvida, mesmo quando pensa que está perdida, sua alma sobe. Ela continua guiando seus passos com coragem e sabedoria. E essa orientação vem carregada de sinais suaves, arrepios do nada, lágrimas sem razão aparente, sensações de déjà vu, encontros com pessoas que despertam algo antigo, profundo. Cada detalhe é uma conversa silenciosa entre você e o divino. Você começa a sentir um chamado para o silêncio, para a natureza, para a introspecção, um desejo crescente de se afastar do barulho do mundo e ouvir o que o coração está tentando dizer há tanto tempo. Você começa a perceber que o externo não supre mais. E nesse momento, a busca se torna interna. E é nesse interior, nesse espaço entre uma respiração e outra, que você começa a se encontrar de verdade. Tudo o que você precisa fazer é começar a escutar. Escutar o silêncio entre os pensamentos, a intuição que surge antes da lógica, a emoção que invade antes da explicação. O chamado da alma é o primeiro passo de volta ao lar espiritual. E uma vez que você o reconhece, não há mais como ignorar, porque ele é o começo de tudo. O portal para uma vida com sentido, com propósito, com verdade. Anjos não precisam de forma para existir, eles são consciência pura, feitos de luz e amor. Estão ao nosso redor constantemente, mesmo que não os vejamos. Sua presença se revela não em aparições milagrosas, mas na delicadeza do cotidiano. No momento exato em que você pensa em desistir e sente uma força invisível te levantar. No instante em que o medo te paralisa e uma calma repentina te envolve. A energia divina que eles carregam não é algo externo, é uma extensão do próprio amor do Criador. Uma frequência tão alta, tão pura, que transforma qualquer ambiente onde toca. Quando um anjo entra no seu campo energético, você sente a temperatura muda, o ar parece mais leve. O coração desacelera. É como se por um breve instante o tempo parasse e tudo fizesse sentido. Você pode nunca ter percebido, mas já foi tocada por essa energia muitas vezes, aquela paz inexplicável durante uma oração silenciosa, a lágrima que escorre durante uma música espiritual, o arrepio ao ouvir uma frase que parecia ter sido feita exatamente para você. São formas delicadas que os anjos usam para dizer: estamos aqui. Eles não violam
nosso livre-arbítrio. Esperam com paciência infinita o momento em que estamos prontos para ouvi-los. E quando estamos, começam a se comunicar de maneiras cada vez mais claras, números repetidos, sensações repentinas de conforto, sonhos com mensagens simbólicas, ou uma forte intuição para seguir ou evitar um caminho. A energia dos anjos é uma ponte entre o céu e a terra, uma ligação direta com a parte mais elevada de quem somos. Eles não nos salvam, não resolvem tudo por nós, mas nos lembram do nosso poder espiritual. Eles sussurram: você é mais do que pensa ser. Você é luz em forma humana. Conectar-se com essa energia divina não requer rituais complicados. Basta intenção, um pensamento puro, uma prece sincera, um momento de gratidão. Já é o suficiente para atrair a presença angelical. Porque o que os atrai não são palavras bonitas, mas a vibração do coração. Muitas vezes, os anjos atuam através de outras pessoas. Alguém que aparece no seu caminho, diz exatamente o que você precisava ouvir e depois desaparece. Ou um abraço inesperado, uma ligação que chega no momento exato. Esses encontros não são por acaso, são missões silenciosas executadas com amor. Quando você começa a perceber esses movimentos, a vida muda. Você passa a viver com mais presença, com mais leveza e com mais fé, porque você entende que não está só, nunca esteve. Existe um amparo invisível que te sustenta mesmo nos dias mais escuros. Quanto mais você se abre para senti-los, mais sinais aparecem. Uma pena branca no chão, um cheiro de flores no ar, sem explicação. Um animal que te encara com ternura. A vida se torna uma conversa com o divino. Anjos são mensageiros, mas também são companheiros, protetores silenciosos que respeitam seu tempo, sua dor, sua história. Eles não impõem menos, apenas esperam. E quando você decide se abrir, eles se aproximam com uma suavidade que toca a alma. Hoje, agora mesmo, eles estão ao seu lado. Você não precisa vê-los para saber. Basta fechar os olhos, respirar fundo. Toda jornada espiritual passa por um ponto delicado, a travessia entre a dúvida e a fé. É nesse espaço que muitos desistem, pois parece não haver chão. É como atravessar uma ponte invisível, onde cada passo exige coragem. Mesmo sem garantias, a dúvida não é inimiga da fé, pelo contrário, ela é o convite. Quando a alma desperta, ela começa a questionar tudo. Quem sou eu? Por que estou aqui? Qual é o propósito disso tudo? E, ao invés de respostas prontas, o universo oferece silêncio. Um silêncio que assusta, mas também prepara. Nesse momento, tudo parece desacelerar. Amigos se afastam. O trabalho perde sentido. Os planos desmoronam. Parece que nada está funcionando, mas é aí que o divino começa a agir, porque a travessia espiritual não se constrói sobre certezas, ela se constrói sobre confiança. Você começa a perceber que a fé não é acreditar que tudo vai dar certo, mas saber que, mesmo que não dê, você será guiada. É caminhar mesmo sem ver o caminho. É confiar mesmo sem entender. E isso é desafiador, porque o ego quer segurança, queer control, mas a alma quer liberdade. E a liberdade exige entrega, abrir mão de saber exatamente para onde está indo e confiar que existe um propósito maior te guiando. Durante essa travessia, os sinais espirituais continuam, mas agora pedem mais escuta e menos pressa. O silêncio se torna sagrado.
As lágrimas purificadoras, a solidão fértil, e aos poucos você percebe que não está perdendo, está sendo transformada. A dúvida te empurra para dentro para o íntimo, para o lugar onde mora a fé mais verdadeira. Aquela que não depende de provas, mas de presença. A fé que floresce mesmo em meio à escuridão, porque sabe que a luz nunca deixou de existir. Você pode sentir medo, pode querer voltar atrás, mas há algo dentro de você mais profundo que o medo que continua insistindo. Um impulso sutil que te diz: continue. Não pare agora. E esse impulso é a alma dizendo que a travessia vale a pena. É aqui que nasce a rendição. O momento em que você para de lutar contra o fluxo da vida e começa a fluir com ele. Quando você aceita que não precisa entender tudo para seguir, que existe sabedoria no caos e que até a dor tem um papel sagrado. E então, um dia, sem aviso, algo dentro de você muda, a ansiedade cede lugar à paz, a resistência dá espaço para a aceitação, e você começa a sentir gratidão, mesmo por aquilo que ainda não entende. Você olha para trás e percebe que não caiu, foi guiada, que o não perdu foi realinhada, que o vazio que sentiu foi, na verdade, espaço sendo criado para algo novo nascer. Esse é o milagre da travessia. Você atravessa o desconhecido e encontra não respostas, mas uma nova consciência, uma nova força, uma nova vida. E você não está sozinha. Muitas almas despertas passam por isso, todas guiadas, todas acolhidas, todas fortalecem, porque do outro lado da dúvida existe algo muito maior, uma fé que não pode ser explicada apenas vívida. E agora você está mais perto do que nunca. Chega um momento na jornada em que tudo começa a se alinhar, não porque as circunstâncias externas mudaram de forma mágica, mas porque algo dentro de você encontrou seu lugar. Esse é o lugar da alma, um espaço interno onde há silêncio, paz e pertencimento. O lugar da alma não é um destino geográfico, não está em uma cidade, em um trabalho ou em uma relação específica. Está onde você se sente inteira, onde você não precisa se justificar, nem se moldar. É o espaço onde sua essência pode simplesmente existir, sem máscaras, sem medo. Quando você chega nesse lugar, tudo faz sentido. As dores passadas se transformam em sementes de compaixão. As perdas ganham propósito. Os erros deixam de ser vergonhosos e se tornam degraus na sua escada de crescimento. É como se você olhasse para trás e dissesse: agora eu entendo. A alma reconhece esse lugar por sensações, não por explicações. Você sente leveza, sente uma gratidão silenciosa, que não depende de acontecimentos, sente que finalmente está no tempo certo, no espaço certo, com a consciência certa. É nesse espaço que a intuição floresce. Você começa a fazer escolhas com mais clareza. A vida flui com mais naturalidade. As pessoas certas se aproximam, as oportunidades certas se revelam, e mesmo os desafios que aparecem são vividos com um novo olhar, o olhar de quem sabe que tudo coopera para o bem maior. No lugar da alma, você deixa de correr, porque entende que não há para onde correr. O que você buscava fora sempre esteve dentro. E quando essa chave vira, a vida deixa de ser sobrevivência e passa a ser expressão. Você não precisa mais ser aceita, porque já se aceitou. Você não precisa mais provar,
porque já se reconheceu. O amor próprio não vem como conquista, mas como lembrança. Você sempre foi digna de amor, apenas havia esquecido. Esse lugar não é perfeito, mas é verdadeiro. E é isso que o torna sagrado. Nele você não finge força, você acolhe sua vulnerabilidade. Não finge saber. Você abraça o mistério e assim vive com mais autenticidade, mais leveza e mais presença. É onde o medo dá lugar à confiança, onde o passado deixa de te ferir e começa a te ensinar, onde o futuro não te assusta mais, porque você sabe que está sendo guiada, cuidada, conduzida. É o lugar onde a alma sussurra: cheguei. Nesse estado de pertencimento, a mente desacelera, as cobranças internas perdem força e você finalmente respira fundo, não por necessidade, mas por prazer. Você aprende a simplesmente ser, e o mais mágico. Esse lugar não é fixo, ele pode ser acessado sempre que você se reconecta com sua essência, num pôr do sol silencioso, num momento de oração sincera, num abraço verdadeiro. Em cada instante em que você abandona o personagem e volta para a sua verdade. Esse é o lar da alma, um estado de presença e alinhamento, onde o que antes parecia perdido se revela inteiro, onde tudo que era confuso ganha clareza, onde a paz não é ausência de conflito, mas presença de verdade. Io Masi Bello. Esse lugar sempre esteve te esperando, nunca estive longe. É a parte sua que sempre soube, sempre sentiu, sempre. E agora, finalmente, você chegou. Chega um momento na jornada em que tudo começa a se alinhar. Não porque as circunstâncias externas mudaram de forma mágica, mas porque algo dentro de você encontrou seu lugar. Esse é o lugar da alma, um espaço interno onde há silêncio, paz e pertencimento. O lugar da alma não é um destino geográfico, não está em uma cidade, em um trabalho ou em uma relação específica. Está onde você se sente inteira, onde você não precisa se justificar. Nem me sei moldar. É o espaço onde sua essência pode simplesmente existir, sem máscaras, sem medo. Quando você chega nesse lugar, tudo faz sentido. As dores passadas se transformam em sementes de compaixão. As perdas ganham propósito. Os erros deixam de ser vergonhosos e se tornam degraus na sua escada de crescimento. É como se você olhasse para trás e dissesse: agora eu entendo. A alma reconhece esse lugar por sensações, não por explicações. Você sente leveza, sente uma gratidão silenciosa que não depende de acontecimentos. Sente que finalmente está no tempo certo, no espaço certo, com a consciência certa. É nesse espaço que a intuição floresce, você começa a fazer escolhas com mais clareza. A vida flui com mais naturalidade. As pessoas certas se aproximam. As oportunidades certas se revelam, e mesmo os desafios que aparecem são vividos com um novo olhar, o olhar de quem sabe que tudo coopera para o bem maior. Tudo o que você ouviu até aqui não é apenas uma mensagem, menos é um lembrete, um chamado suave para que você volte para si. Os anjos não chegam para mudar sua vida, mas para lembrar quem você é. E hoje, você ouviu isso porque sua alma estava pronta. Confie nos sinais, confie nas pausas, confie nos caminhos que se abrem e nos que se fecham. Porque por trás de tudo isso
Há uma força divina te guiando com amor e propósito. Se você sentiu algo verdadeiro durante esse vídeo, permita-se aprofundar, permita que essa energia continue te acompanhando. Medite, reze, escute o silêncio e, acima de tudo, confie. Você está sendo conduzida para onde sua alma sempre pertenceu. Se essa mensagem tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva no canal para continuar essa jornada de luz.